O sol nasce lentamente sobre as planícies douradas da África. A névoa da manhã se dissipa devagar, revelando uma silhueta imensa, quase mítica. Ele caminha com passos pesados, mas surpreendentemente silenciosos. Seu corpo parece esculpido na própria terra. A pele grossa, cheia de dobras, lembra uma armadura antiga. Na ponta do focinho, um chifre poderoso corta o ar. Estamos diante de um dos animais mais antigos ainda vivos no planeta, o rinoceronte. Muito antes das cidades, dos impérios e das guerras humanas, os ancestrais dos rinocerontes já caminhavam pela terra. Eles pertencem à família Rhinocerotidae e existem há mais de 50 milhões de anos. Isso significa que seus antepassados viveram muito antes do surgimento do ser humano moderno. Ao longo da evolução, diversas espécies surgiram e desapareceram. Hoje restam apenas 5 espécies no mundo, divididas entre África e Ásia. Na África vivem 2 espécies, o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. Na Ásia encontramos o rinoceronte indiano, o rinoceronte de Sumatra e o rinoceronte de Java. Cada um possui características próprias, mas todos compartilham uma presença quase ancestral, como se fossem sobreviventes de uma era esquecida. O rinoceronte branco é o maior de todos. Pode pesar mais de 2 toneladas e atingir até 4 metros de comprimento. Apesar do nome, ele não é branco. A confusão surgiu de uma má interpretação da palavra afrikaner wid, que significa largo, em referência à sua boca larga adaptada para pastar. Com o tempo, wid virou white, e assim nasceu o nome rinoceronte branco. Ele é mais sociável que outras espécies e costuma viver em pequenos grupos. Já o rinoceronte negro é menor e mais solitário. Sua boca é pontuda, ideal para arrancar folhas e galhos de arbustos. Ele é mais temperamental e imprevisível. Se sentir ameaça, pode atacar com velocidade surpreendente, mesmo sem enxergar bem. Sim, apesar do tamanho imponente, o rinoceronte tem visão fraca. Ele depende muito mais do olfato e da audição para perceber o ambiente ao redor. Na Ásia, o rinoceronte indiano impressiona por sua pele, que parece uma armadura segmentada, como placas sobrepostas. Ele pode pesar mais de 2 toneladas e vive principalmente em áreas de pântanos e pastagens próximas a rios. O rinoceronte de Sumatra é o menor e também o mais peludo, coberto por uma camada de pelos castanhos. Já o rinoceronte de Java é extremamente raro, considerado um dos grandes mamíferos mais ameaçados do planeta. Mas o que torna o rinoceronte tão fascinante não é apenas seu tamanho ou aparência, é o simbolismo que ele carrega. Ele representa força, resistência e sobrevivência. Ele atravessou eras glaciais, mudanças climáticas naturais e transformações geológicas. Sobreviveu a predadores gigantes do passado, mas hoje enfrenta o maior desafio de sua história, o ser humano. O chifre do rinoceronte é feito de queratina, a mesma substância que forma nossas unhas e cabelos. No entanto, em algumas culturas, especialmente em partes da Ásia, ele é considerado símbolo de status, riqueza ou possui falsas propriedades medicinais. Essa crença alimenta um mercado ilegal brutal. A caça furtiva se tornou a maior ameaça para esses gigantes. Caçadores armados invadem reservas naturais durante a noite. Muitos rinocerontes são mortos de forma cruel apenas para que seu chifre seja removido. O restante do corpo é abandonado. Em poucas décadas, populações inteiras foram dizimadas. O rinoceronte negro, por exemplo, teve sua população reduzida em mais de 95% no século XX. Em algumas regiões, guardas florestais arriscam a própria vida diariamente para proteger esses animais. Helicópteros, drones, monitoramento por GPS e patrulhas armadas são utilizados para impedir a caça ilegal. Em certos casos, os próprios conservacionistas optam por cortar preventivamente os chifres dos rinocerontes de forma segura e sem dor, para torná-los menos atraentes aos caçadores. Apesar de tudo, ainda existe esperança. Graças aos esforços de conservação, algumas populações começaram a se recuperar lentamente. O rinoceronte branco do sul, por exemplo, já esteve à beira da extinção no início do século XX, com menos de 100 indivíduos vivos. Hoje, graças a décadas de proteção intensa,
Existem milhares deles na África, mas nem todas as histórias têm final feliz. O rinoceronte branco do norte está praticamente extinto. Restam apenas 2 fêmeas vivas no mundo sob proteção constante no Quênia. Cientistas trabalham com técnicas avançadas de fertilização in vitro e preservação genética na tentativa de salvar a subespécie. É uma corrida contra o tempo. Ecologicamente, o rinoceronte desempenha um papel essencial. Ele é considerado um engenheiro do ecossistema. Ao pastar, ele mantém a vegetação sob controle, criando áreas abertas que beneficiam outras espécies. Seus caminhos se transformam em trilhas usadas por diversos animais. Seus excrementos fertilizam o solo e espalham sementes. Onde há rinocerontes, há equilíbrio. O comportamento desses gigantes também revela nuances surpreendentes. Apesar da aparência intimidadora, eles passam grande parte do tempo tranquilos, alimentando-se ou descansando em poças de lama. A lama, aliás, é fundamental para a sua sobrevivência. Ela ajuda a regular a temperatura corporal e protege contra insetos e parasitas. As mães rinocerontes demonstram cuidado extremo com seus filhotes. A gestação dura cerca de 15 a 16 meses, uma das mais longas entre os mamíferos terrestres. O filhote nasce já grande e permanece ao lado da mãe por até 3 anos, aprendendo a sobreviver em um ambiente repleto de desafios. Quando ameaçado, o rinoceronte pode atingir velocidades de até 50 km por hora, mesmo pesando toneladas. É uma força da natureza em movimento. Seu ataque é direto, explosivo e devastador. Leões adultos raramente se arriscam contra um rinoceronte saudável. Culturalmente, o rinoceronte também ocupa lugar importante. Ele aparece em pinturas rupestres antigas na África e na Ásia. Em algumas culturas, simboliza poder e proteção. Em outras, é visto como criatura quase mística, sobrevivente de um mundo perdido. Mas existe uma ironia dolorosa. Um animal que sobreviveu por milhões de anos pode desaparecer em poucas décadas por causa da ganância humana. A história do rinoceronte é, na verdade, um espelho da nossa própria relação com a natureza. Ele nos desafia a decidir que tipo de espécie queremos ser, destruidora ou protetora. Hoje, projetos internacionais unem governos, organizações e comunidades locais para preservar esses animais. A educação ambiental tem sido uma ferramenta poderosa. Em muitas regiões, as comunidades passaram a ver o rinoceronte como fonte de turismo sustentável, gerando renda sem destruição. O futuro do rinoceronte ainda é incerto, mas não está perdido. Cada área protegida, cada lei reforçada, cada criança educada sobre conservação é um passo na direção certa. Imagine por um momento um mundo sem rinocerontes, sem esses gigantes silenciosos cruzando as savanas, sem o som pesado de seus passos ao amanhecer. Seria como perder um pedaço vivo da pré-história. O rinoceronte não é apenas um animal, ele é um sobrevivente, um símbolo, um guardião antigo da Terra, e sua história ainda está sendo escrita.